E aí, Marina, tá com saudade da escola? É ruim, né? Ficar fora, ficar dentro de casa. Meu Deus. Mas vamos lá, vamos seguindo firme com fé que uma hora a gente chega lá. Pessoal, como a gente está na quinta semana de aula, eu resolvi nessa primeira aula a gente está fazendo a correção das semanas 1, 2, 3 e 4, né, do PET do Estado. A gente já começou essa semana o PET complementar, e aí a gente faz a correção do PET do Estado hoje, tá bom? Vamos ver se dá tempo de fazer tudo, ok? Na semana 1, e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem falar, tá bom? Peço para vocês deixarem o áudio fechado, só enquanto vocês não têm dúvida, mas quando tiver dúvida pode abrir aí e perguntar sem problemas, tá bom? Na semana 1, a gente vai ter o tema escravidão, tá bom? E o PET ele vai trazer esse esquema aqui, ó. Pode parecer meio confuso, mas ele até que tem a sua lógica, tá bom? O que acontece? A escravidão, ela seria a ação ou efeito de escravizar, ato de se escravizar, ação de se fazer com que alguém se torne escravo, tá bom? E tem alguns pontos aqui, ó, que estão ligados à escravidão, que é o tráfico de pessoas. No caso do Brasil, a gente vai ter que falar do tráfico negreiro, né, que foi uma das principais fontes de renda da metrópole durante o período colonial. A gente vai ter a manifestação da resistência desses povos escravizados, né, desses grupos escravizados. A gente vai ter a questão da segregação, da violência e da exploração, que vai colocar esses escravizados como se fossem inferiores, né? E vai ter a questão também da diáspora e da dispersão da população, né? Ou seja, esse pessoal que foi trazido da África, começando a se espalhar mesmo, né? Se tornar cada vez mais uma parcela maior dentro da sociedade, ok? A escravização ela tem a ver com a lucratividade do tráfico, e ela foi estabelecida, a escravidão do negro no Brasil, a partir do século XVI, tá bom? Principalmente porque o tráfico de escravos ele era muito lucrativo para a metrópole. Haviam fazendeiros, né, que pagavam os preços de uma fazenda para mandar uma expedição até a África, né, uma expedição marítima até a África, para trazer escravos, né, comprar escravos lá barato e trazer aqui para o Brasil para revender mais caro. O preço de uma fazenda e ainda conseguiam lucrar. Tá bom? Marina Rita, Marina Silva. Pessoal, deixa eu só anotar o nome de vocês aqui para me fazer uma chamada aqui. Tá bom? Rapidinho. Vocês falam o nome de vocês completo, por favor? Danila, pode falar o seu nome para ele completo? Fala o seu nome completo. Você não... Que isso? Como você não sabe? Oi, Danila. Qual é o seu nome completo? Tem que falar, né? Vai, Danila. Danila Flor Chacon? Falei certo? Então tá bom. Esqueceu o nome. Esqueceu o nome hoje. Poxa vida, gente. E é Marina Rita dos Santos Silva. Isso. Beleza, tá presente aqui então. Parece que tem um outro e-mail aí também com esse mesmo nome, Marina. Você entrou com 2 e-mails? Não, é por causa que eu tava no computador, aí o computador travou, aí eu entrei pelo meu celular. Beleza. Tá bom. Então só Danila e Marina. Beleza, tá bom. Então vamos continuar, pessoal. Como eu vinha falando, né? A escravização de indígenas não era tão viável assim aqui na colonização do Brasil, por 2 aspectos. O primeiro é que a Igreja Católica ela era contra essa escravização.
havia um interesse da Igreja Católica de catequizar o índio, né, de expandir a influência da Igreja Católica sobre os outros povos, né, que estavam sendo colonizados. E também havia a questão do lucro pelo tráfico, né, o tráfico negreiro, porque o tráfico negreiro ele se mostrava muito mais lucrativo para a metrópole, uma vez que ela também poderia cobrar impostos, né, sobre todo o comércio de escravos. Ok? Então vamos avançando aqui. E aí vem a questão 1. Observe o mapa abaixo que representa rotas do tráfico de escravizados para o Brasil. Tá bom? O que a gente vê aqui nessa imagem? A gente vê aqui o continente africano, né, de onde saíam os escravos, né, os negros escravizados, para o Brasil, né, as principais rotas do tráfico negreiro. A gente vê aqui que as principais cidades onde acontece essa leva, né, de comércio de escravos são a cidade de Olinda, de Salvador e do Rio de Janeiro. Cada uma delas tem 2 setinhas apontando para elas, vocês estão vendo? Na cidade de Olinda tem 2 setinhas, de Salvador e a do Rio de Janeiro, cada uma tem 2 setinhas. Só São Luís que tem uma setinha só. E uma coisa importante aqui para a gente falar sobre essa questão. Só um minuto. Sobre essa questão, pessoal, é que a cidade de Olinda ela fica a 9,8 quilômetros de Recife, tá bom? Então é colado no Recife, é bem pertinho, é 18 minutos de carro. E acaba que essa informação, que é importante para vocês resolverem a questão, não foi colocada no PET, tá bom? Isso aí acaba sendo um errinho aí do Estado. Mas vamos em frente. E aí vem a questão. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da América... pessoas escravizadas da África na América Latina. Milhões de africanos foram arrancados de seu continente, o que acarretou a desorganização dessas sociedades, de suas tradições e de seus laços familiares. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais se destacam os grupos. Só uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal. Falei da setinha, esqueci de falar dos grupos. Em amarelo aqui, ó, é a representação dos sudaneses, tá bom? Do grupo aqui dos sudaneses. E aqui em rosa é a representação do grupo dos bantus, tá bom? Uma separação assim bem organizada. Ok. E mais adiante aqui. Vamos lá. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais se destacam os grupos. A resposta certa seria a letra D. Grupos de sudaneses e bantus que no Brasil se concentraram principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, né? Como a gente disse, Rio de Janeiro, Salvador e Olinda, que no lugar aqui foi indicado como Recife. Tá bom? Na região aqui. Beleza? Vocês acertaram essa questão na hora que vocês foram responder? Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu só diminuir aqui a tela do slide para eu poder ver vocês melhor. Pronto. Tá dando para ler o slide aí, gente? Então tá bom. Tem que organizar aqui de um jeito. Oi. Ela falou que sim. Beleza. Então tá bom. E aí vem a questão 2, pessoal. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Pessoal, plantation. O que é o plantation? Plantation é o sistema de exploração que foi implantado aqui no Brasil colônia. Esse sistema ele tinha 3 pilares. O primeiro é o latifúndio, que vai ser uma grande extensão de terra demarcada, tá bom? Uma grande extensão de terra separada para um único proprietário, tá bom? Ou então um pequeno grupo de proprietários. A gente vai ter também aqui, ó, a monocultura,
Ou seja, nesse latifúndio, nesse grande pedaço de terra, a gente vai ter a produção de só um artigo, né? De só um artigo para exportação, que é o terceiro pilar, tá bom? Então, tudo que é produzido nesse latifúndio, sendo que o latifúndio só produz um artigo, vai ser voltado para exportação. Esse é o sistema do plantation, tá bom? Então vamos lá. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre esse sistema escravista, é correto afirmar que a resposta certa, pessoal, seria a letra B. Eu não estou analisando as outras alternativas para a gente poder corrigir tudo aqui nessa aula, tá bom? As 4 semanas. Mas vamos lá, seria a letra B. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro, tá bom? Como eu disse, o tráfico negreiro ele era extremamente lucrativo, beleza, pessoal? E só através da exploração da mão de obra escrava negra, que esse sistema aqui, ó, de plantation e a exploração mineradora no Brasil puderam acontecer. Vamos lá. Aqui é a questão 3. Se vocês não entenderem, vocês podem falar, tá bom? Que eu vou continuando aqui direto. Questão 3. O escravizado no Brasil é geralmente representado como dócil, dominado pela força e submisso ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram que a resistência dos escravizados aos senhores e o medo que os senhores sentiram diante dos quilombos, das insurreições, das revoltas, atentados e das fugas. Né? Aqui está falando aqui do medo que os senhores tinham das revoltas e da resistência escrava, né? A situação que lhes era imposta. E aí vem a questão A. Descreva o que eram os quilombos. O que vocês podem estar respondendo aí, pessoal? E uma coisa aqui também, eu estou gravando essa aula e depois eu vou postar ela no meu canal, tá bom? Eu vou colocar aqui o link do meu canal para vocês. Deixa eu já deixar aqui, ó. Que aí no fim de semana eu vou e posto as aulas da semana todas. Que aí um dia, né, caso você não consiga acessar a aula, você pode ir no meu canal, que a aula, depois de uma semana, ela vai estar lá postada. Meu canal, eu vou postar ele aqui no chat. Aí, esse link aí, tá bom? Vocês acessem aí, sigam lá, para não perderem os vídeos. O que eu coloquei como resposta aqui que vocês podem colocar também? Quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Esses lugares se transformavam em centros de resistência dos escravos que escapavam do trabalho forçado no Brasil, né? Então, nesse quilombo, eles formavam sua própria organização, eles organizavam, escolhiam, né, suas próprias lideranças, né? E dessa forma eles faziam resistência à escravidão. Ok? Posso passar? Você está copiando aí, Rosane? Seu áudio está fechado, Rosane. Pode passar que eu já decorei. Fechou, então vou passar. Letra B. Por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas dos escravos no período colonial brasileiro? Por que essa resistência negra, essa fuga, esses atentados, por que isso foi enfrentado, né, pela metrópole portuguesa? O que vocês podem colocar como resposta aí? O combate contra tais ações era de fundamental importância para que a ordem colonial não fosse ameaçada, uma vez que o sustento do sistema colonialista dependia diretamente da mão de obra escrava. De tal forma, os combates, as fugas e revoltas se mostravam constantes e indicavam as tensões geradas no interior de um sistema construído a partir da exploração e da desigualdade. Então, pessoal, a economia toda do sistema colonial dependia do trabalho dos escravos, tá bom? Então, quando se ocorre uma fuga, quando se ocorre uma resistência dos negros, está ocorrendo não só um prejuízo para aquele proprietário do escravo, né, o dono das terras, o dono dos recursos, também isso,
mas também representava uma ameaça ao sistema, porque se o oprimido ele consegue dar a volta por cima, ele vira um exemplo, ele vira um mártir, né? Isso aí pode acabar gerando, influenciando outras revoltas em outras fazendas e ruindo o sistema por inteiro. Por isso era combatido. Posso passar? Vamos lá. Semana 2. Na semana 2 a gente vai ter aqui esse tema: escravidão, pacto colonial e produção açucareira. Tá bom? E a gente tem aqui esse esqueminha aqui explicando o pacto colonial. Tá bom? O pacto colonial, ele era formado por dois componentes: a metrópole e a colônia. Tá bom? No caso aqui do Brasil colônia, a metrópole era Portugal e a colônia era o Brasil mesmo. Tá bom? Como que funcionava esse pacto colonial? Vocês estão vendo aqui que existe uma troca, né? É um sistema que se retroalimenta. O Brasil, ele iria fornecer para Portugal e somente para Portugal oferta de matéria-prima, ouro, prata e gêneros tropicais, ou seja, tudo aquilo que gerasse lucro para a política mercantilista de Portugal. O que é o mercantilismo, pessoal? Mercantilismo é aquele sistema onde uma nação é considerada rica na medida de ouro, de prata, de metais preciosos que ela tem dentro do seu território, tá bom? Então, o Brasil ele vai fornecer todo o material aqui, ó, de comércio para Portugal, e tudo que os colonos precisarem comprar, eles não podem comprar de nenhum outro país, eles só podem comprar de Portugal, né? Então é um sistema exclusivista, né? É o sistema do pacto colonial. O Brasil só pode fornecer seus produtos para Portugal. Portugal vai lucrar muito com esses produtos, né? Passa esses produtos para Portugal. E todo produto que o Brasil precisar, ele só pode comprar de Portugal e a um preço caríssimo, né? Então, assim, a gente vê que todo o sistema do pacto colonial ele tem um único objetivo, que é favorecer a metrópole, favorecer Portugal. Tá bom? Seguindo aqui adiante, vem a questão 1. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão mercantil europeia na época moderna. Como eu disse, né, gente? O mercantilismo é quanto mais metal precioso uma nação tem dentro do seu território, mais rica ela é. E a resposta certa nessa questão seria a letra C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativistas foram organizadas para atender aos interesses da política mercantilista europeia. Tá bom? Então, todo o pacto colonial ele tinha esse objetivo, né? Favorecer a economia de Portugal, favorecer a economia da metrópole. Ok? E a questão 2. No Brasil, os escravizados. É uma questão que vai trazer 5 afirmativas e a gente vai selecionar quais são verdadeiras. Tá bom? No Brasil, os escravizados. Afirmativa 1. Trabalhavam tanto no campo quanto na cidade, em atividades econômicas variadas. Verdade, né, pessoal? Vamos imaginar que a Danila ela é uma fazendeira produtora de laranjas, né? Ela planta laranjas na sua fazenda. E a Danila, ela, ao mesmo tempo, ela vai ter escravos que trabalham na fazenda dela plantando laranjas, mas ela também vai ter os escravos que vão levar a laranja até a cidade para ser vendida lá, né? Então, a escravidão ela se manifestava tanto na atividade urbana quanto na atividade rural. Ok? Questão 2. Ou afirmativa 2. Sofriam castigos físicos em praça pública determinados por seus senhores. Também é verdade, pessoal. Essa questão de fazer um castigo público, ela tinha o objetivo de gerar o exemplo, né, que evitasse uma outra revolta. Algum escravo desobediente ele era castigado em público justamente para inibir que outro escravo fosse desobediente também. Ok? Afirmativa 3. Resistiam de diversas formas, seja praticando suicídio, ou seja, organizando rebeliões. Também está correta, tá bom, pessoal? O proprietário do escravo ele gastava um dinheiro absurdo para poder comprar o escravo.
O escravo, ele, cansado de tanta opressão, né, se suicidava e dava um prejuízo para o seu proprietário, né? Então, de certa forma, isso também era uma forma de resistência. E as rebeliões também, né, que também o objetivo é sempre, como que eu posso dizer, é se libertar da opressão do senhor de escravos. Ok? Então a afirmativa correta seria a 1, 2 e 3. Vamos lá. A 4 e a 5, por que estão erradas? Tinham a mesma cultura e religião, já que todos eram provenientes de Angola. Não, né, pessoal? Como a gente viu, eles vinham de várias regiões da África, eles tinham várias... cada um tinha sua própria língua, cada um tinha sua própria religião, então tinha uma pluralidade, né, nesses grupos de escravizados. E a afirmativa 5. Estavam proibidos pela legislação de efetuar o pagamento de sua alforria. Também está errado, tá bom, pessoal? Principalmente no período da mineração, essa prática do escravo pagar pela sua alforria começou a se popularizar. Ok? Pela sua liberdade, né? A questão 3. Observe a imagem a seguir. O que a gente tem nessa imagem aqui, ó? A gente tem, né, um engenho, a parte aqui da moenda da cana. Eles vão tirar o caldo da cana, depois esse caldo vai ser cozido, vai ser informado e vai se fazer o processo, né, da produção do açúcar. Ok? E aqui vem a questão. A imagem, ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, seria a letra D. A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Com certeza, né, pessoal? Se a gente for considerar que o açúcar era um material de alto valor lucrativo dentro do mercado, não dava para você fazer esse produto de qualquer forma. Você precisava de alguém que conhecesse bem o processo de produção de açúcar para que o produto tivesse uma boa qualidade, e quanto maior a qualidade, maior o preço na hora da revenda. Ok? Vamos lá. E as semanas 3 e 4, o período joanino. Vamos lá, pessoal. Primeiro, o PET ele vai trazer aqui essa linha do tempo. Vocês estão conseguindo entender? Tudo certinho? Estou passando rápido demais, não? Então, beleza. Então, vamos lá. O PET ele vai trazer essa linha do tempo, né, com os eventos que levaram, né, que envolveram os marcos, né, do período joanino. O que a gente tem no período joanino? O período joanino, pessoal, é o período que marca a vinda da família real para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, né? E essa chegada da família real aqui no Brasil, né, essa mudança da corte para o Brasil, vai gerar mudanças que vão impactar profundamente a história do Brasil. Tá bom? Vamos entender aqui, ó. Em 1806, acontece o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte ele se tornou o imperador da França e estava expandindo cada vez mais os territórios, né? Não, acho que eu estou enganado, acho que ele se tornou cônsul da França. Mas assim, governava como se fosse um imperador, tá certo? E foi expandindo cada vez mais a sua autoridade sobre o Ocidente europeu. Ele conseguiu dominar todos os países do Ocidente europeu. Mas havia ainda a Península Ibérica, né, com a Espanha e Portugal. A Espanha já estava praticamente se rendida à França, né? Mas Portugal ainda estava naquele meio termo. Portugal ele tinha longas relações comerciais com a Inglaterra. E o que se consistia o bloqueio continental? O bloqueio continental ele proibia toda a nação da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Quem fizesse comércio com a Inglaterra, facilitasse o comércio com a Inglaterra, mantesse um mercado com a Inglaterra, estaria automaticamente declarando guerra a Napoleão, declarando guerra à França. Tá certo? Por isso o bloqueio continental, porque se você for olhar no mapa, você vai ver que a Europa
ela é separada da Inglaterra. A Inglaterra ela está à parte, né? Ela é uma ilha. Para se chegar à Inglaterra só se chega por mar. Napoleão já tinha sofrido uma derrota tentando invadir a Inglaterra, né? E depois disso ele resolveu lançar o bloqueio continental. Portugal não queria abandonar seus laços comerciais com a Inglaterra, mas também não podia desafiar a França. Então o que ele fez? Em 1807, com a ajuda da Inglaterra, né, a Inglaterra financiou, Dom João VI, o rei de Portugal, ele faz a transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá bom? E aí a corte portuguesa vem com milhares de pessoas, com toda a corte, com grande parte da nobreza, né, empregados, toda a pompa, se muda de Portugal e vem para o Brasil. Enquanto eles vêm para cá, a França invade Portugal. Mas o que acontece? A França, apesar de invadir o território de Portugal, ela não consegue quebrar o sistema político português, porque o sistema político português nem em Portugal está mais. Ele foi transferido para o Brasil, tá bom? Permanece a coroa, a linhagem da coroa portuguesa. Em 1808, assim que chega em Portugal, Dom João VI, ele faz a abertura dos portos às nações amigas. De alguma forma ele tinha que pagar à Inglaterra, né, o frete que eles fizeram dele e de toda a corte de Portugal para o Brasil. Então ele faz essa política, abertura dos portos às nações amigas. Lembra que antes existia o Pacto Colonial. O Brasil só poderia fazer comércio com Portugal. Agora não. Agora o Brasil ele pode fazer comércio com todas as nações que são amigas de Portugal, né? Principalmente a Inglaterra, que vai vir uma enxurrada de produtos ingleses para dentro aqui do território brasileiro, tá bom? Vai ser mais comum você encontrar um produto inglês dentro do Brasil do que um produto português, ok? Então a Inglaterra vai lucrar muito com essa abertura dos portos às nações amigas. Em 1815, acontece a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. O que isso quer dizer, pessoal? Portugal deixa de ser colônia, tá bom? Portugal agora vai ser parte do reino português. Ele não vai ser só a colônia de exploração de Portugal, ele é um estado de Portugal, né? Ele é um território que faz parte do reino de Portugal. Isso muda completamente, porque as leis, as regras, né, a forma como funciona a política de Portugal vai passar a ser a mesma forma que vai funcionar aqui no Brasil, né? Em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto. O que acontece, pessoal? O governo de Napoleão começa a sofrer bastante, né? Chega um momento que os portugueses eles conseguem se livrar do domínio francês e exigem a volta de Dom João VI para Portugal. Eles exigem a volta do rei. Só que eles não querem que o rei volte para governar como um rei absolutista. Eles querem que o rei volte e assine uma constituição tornando Portugal uma monarquia constitucionalista. Tá certo? O rei ele vai governar, mas vai ser obrigado a seguir a Constituição. Ele não vai fazer o que ele quer da cabeça dele, do jeito dele. Ele vai ter que seguir uma Constituição. Ok? Por isso, Revolução Liberal do Porto. E outro critério também que o pessoal da Revolução do Porto exigia era a volta do Brasil à condição de colônia. Só que isso seria um grande problema para as elites do Brasil. Por quê? Porque a partir do momento que essas elites do Brasil elas viram o Brasil se tornar parte de Portugal, as vantagens que antes eles não tinham, eles passaram a ter. Se o Brasil voltar a ser colônia, todas essas vantagens que eles adquiriram com o Brasil se tornando território de Portugal, eles vão perder tudo, né? Então vai ser uma grande desvantagem para essas elites. Então o que acontece? Dom João VI, pressionado, ele volta para Portugal, mas deixa seu filho, Dom Pedro I, governando aqui o Brasil, né? Só que, ao que chega o Dom João VI lá em Portugal, assina a Constituição, começa a governar seguindo a Constituição,
mas ele começa a pressionar Dom Pedro I a voltar para Portugal e, né, para que o Brasil voltasse a ser colônia. Mas Dom Pedro I estava sendo pressionado também do outro lado pelas elites brasileiras que não interessavam, né, em voltar a ser colônia. Então, em 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil, tá bom? Terminando assim o período do Brasil ligado ao Reino de Portugal, ok? O período joanino, tá bom? Iniciando o período do Brasil Império. Vamos avançar. Vem a questão 1. A invasão da Península Ibérica pelas forças de Napoleão levou a coroa portuguesa, apoiada pela Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro. Tal decisão teve desdobramentos notáveis para o Brasil. Entre eles, letra A chegada do Brasil ao futuro líder da independência, a extinção do tráfico negreiro e a criação das primeiras escolas primárias. Não, pessoal, está errado. Letra B, o surgimento das primeiras indústrias, muitas transformações arquitetônicas no Rio de Janeiro e a primeira Constituição do Brasil. Também não, pessoal. O fim dos privilégios mercantilistas portugueses, o nascimento das universidades e algumas mudanças nas relações entre senhores e escravos. Também não. A correta seria a letra D. A abertura dos portos às nações amigas, a outras nações, né? A assinatura de acordos comerciais favoráveis aos ingleses e a instalação da imprensa régia. Aqui sim, a letra D ela vai trazer as principais mudanças que ocorreram, né, com a chegada da corte aqui no Brasil. Tá bom? Vamos lá. 2. A emancipação política do Brasil deu-se no contexto de insatisfações portuguesas diante da atitude protelária de Dom João VI. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e a Algarves, em 1815, provocou descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o retorno da corte para Portugal em 1821. Sobre a temática, assinale a afirmativa correta. Afirmativa correta, né, gente? Já está logo no começo aqui, a letra A. Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, atendeu aos clamores populares e decidiu desobedecer à convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública, no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822. Esse aqui, ó, é o chamado dia do fico, tá bom? O dia em que Dom Pedro desobedece às ordens de Portugal de voltar para a metrópole, né, de voltar para Portugal, que antes era metrópole, agora é Reino Unido, né, para que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Tá bom? Vamos lá. A questão 3. Os versos populares a seguir, do tempo em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, eram uma alusão à corrupção das elites econômicas e políticas da época. Então, vamos ler aqui os versos, né? Quem furta pouco é ladrão. Quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. O que a gente pode tirar aqui desse verso, né? Tá falando aqui, pessoal, que essas elites, né, esses grupos que detêm o poder aqui no Brasil colonial, eles vão ser reconhecidos, né, em grande parte, pelas suas práticas de corrupção, tá bom? E que, inclusive, essas práticas de corrupção eram vistas assim, com uma certa vista grossa, era considerada uma coisa relativamente comum. Tanto era que já existia o costume de fazer essas práticas ilícitas e escondê-las, né? Inclusive, vamos usar um exemplo aqui, a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil ela já vinha sofrendo já desde a época da abertura dos portos às nações amigas, para terminar, para acabar com a escravidão no Brasil, né? Mas mesmo assim a escravidão no Brasil ela perdurou
em grande parte por causa que o governo era relapso, mas em outra parte porque a elite ela mantinha uma pressão que queria manter a escravidão, né? Então, quando foi proibido o tráfico de escravos no Brasil, continuavam chegando escravos aqui no Brasil, né, de forma ilícita. Era o tráfico, como é que eu posso dizer? Era um tráfico criminoso, né? Não estou falando que seja correto o tráfico anteriormente, só que agora era, né, proibido pela lei e ainda assim continuava sendo feito. E essa ideia aqui, ó, de quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Ou seja, a capacidade que algum sujeito aqui no Brasil tivesse de fazer a sua prática corrupta de forma sigilosa, representaria para ele uma possibilidade de ascensão social, né? E aí vem aqui a pergunta da letra A. Como eram as ações das elites econômicas e políticas no Brasil de acordo com os versos acima? O que a gente pode estar respondendo? Segundo os versos acima, a corrupção já era algo recorrente no tempo em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro. Os versos apontam, inclusive, que o exercício da corrupção, quando feito em sigilo, poderia ser um fator determinante para a ascensão social, política e financeira no contexto nacional do período. Ok? Vamos lá para questão para letra B e a letra C. Letra B. De que forma os brasileiros têm reagido à corrupção em nossa história? Essa questão é uma questão cuja resposta é pessoal. É a sua visão, como que você interpreta, né, que os brasileiros têm reagido à corrupção na história. E eu trago aqui uma sugestão de resposta para vocês. É difícil generalizar, mas as instituições têm procurado ser intolerantes à corrupção, criando mecanismos para puni-la quando acontece. Ok? Essa é uma possível resposta, mas vocês podem colocar a resposta de acordo com a sua opinião. Tá bom? E a letra C. Pesquise denúncias de corrupção na história recente do Brasil e crie uma campanha de combate à corrupção. Então você vai pegar uma denúncia de corrupção e vai criar uma campanha, vai criar um slogan, vai criar uma hashtag, vai criar uma manchete, vai criar alguma coisa, né, que possa se caracterizar como uma iniciativa de combate à corrupção. Ok? Então, é uma resposta pessoal. Isso aqui vai ser de acordo com a sua escolha, com a sua opinião, com a sua, né, com a sua interpretação dos fatos. E aqui eu trago, né, alguns exemplos de corrupção, de denúncia de corrupção, que vocês podem estar usando. Podem usar o mensalão, podem estar usando o escândalo da Petrobras, e podem também estar usando uma, né, dentre as várias denúncias envolvendo os ministros do atual governo e até mesmo os filhos do presidente. Tá bom? Você pode escolher a que mais te interessar. Não precisa nem ser uma dessas também, não. Pode escolher uma mais antiga, né? Eu escolhi aqui uma do governo PT para frente. Você pode escolher para trás também. Pode escolher lá. Não sei, fica a seu critério. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Tá bom? Espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês. Ficou alguma dúvida? Deu para entender tudo, beleza? Então, tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. E na próxima aula a gente se encontra. Valeu, Rosane. Até mais. Um abraço. Tchau. Muito bom ver vocês, gente. Um prazer. Tchau, Danila. Dá Fiquem com tchau. Deus. Tchau. Tchau, Danila. Prazer. Tem vergonha. Ah. Vocês têm vergonha, não. Tchau, Danila. Tchau, Danila. Beijão. Prazer te conhecer, Danila. Tchau, dá tchau. 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 Tchau, pessoal. Vou desligar aqui, tá? Tchau. Tchau, abraço.